Alienígenas e o Exército. A lista de ameaças à raça humana é longa. Mas será que as Forças Armadas da Terra não poderiam estar diante de um inimigo literalmente do outro mundo? We have only to open our eyes to see how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? De duelos com OVNIs a atos de agressões alienígenas contra as armas mais poderosas de destruição de massa, vamos mostrar evidências militares que poderiam provar que os governos mundiais vêm se preparando há muito tempo para o próximo conflito global. Uma guerra dos mundos real. Apresentamos casos surpreendentes de confrontos com alienígenas e como eles foram acobertados. Venha descobrir os segredos que estão por trás do exército e de alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Costa Norte da Califórnia, 17 de setembro de 2012. O jornal online Veterans Today relata uma ação militar chocante. De acordo com um memorando secreto vazado, navios de guerra dos Estados Unidos e da China uniram forças no Pacífico. Seu alvo é definido como uma ameaça extraterrestre altamente perigosa. Normalmente inimigos, a união improvável dos países traz à tona o temor do fim dos tempos. Olhando a evidência, se o planeta Terra um dia tivesse que lutar contra uma invasão de uma raça extraterrestre, não seria uma guerra entre este e aquele país. As fronteiras iriam desaparecer e nós nos uniríamos e lutaríamos essa guerra juntos. O governo dos Estados Unidos não confirmou a história nem reconheceu a existência de evidências de artefatos espaciais alienígenas. Mas se não existe nenhum indício claro e presente de alienígenas, por que as Forças Armadas Americanas estariam se preparando para uma ameaça extraterrestre? Arquivo confidencial. Instrução da Força Aérea 10-206. Em 2011, evidências devastadoras da crença da Força Aérea em OVNIs são descobertas. Ao investigar se os militares de hoje em dia estariam ou não interessados em OVNIs, eu descobri o manual da Força Aérea 10-206. Ele é uma prova incontestável para mim de que ainda há instruções oficiais para relatar o avistamento de objetos voadores não identificados. Apesar de que para o público ainda se mantém a história de que o governo não tem nenhum interesse em OVNIs, as instruções 10-206 da Força Aérea mostram outra coisa. Esse não é um manual da década de 60 ou de 70. Agora temos um manual como prova inegável de que os militares ainda estão investigando ativamente esses relatos de OVNIs, esses relatórios sobre OVNIs, esses avistamentos de OVNIs. Isso é muito interessante, porque isso é 100% contraditório com o que os militares querem que a gente acredite. Os militares, criados para responder às ameaças mundiais mais mortais, colocaram oficialmente os discos voadores entre essas ameaças. E o mais chocante é que eles estão nessa lista há mais de 40 anos. Em 1968, os cadetes da Academia da Aeronáutica de Colorado Springs receberam um livro intitulado Introdução à Ciência Espacial. Neste livro, há uma seção que passou a ser conhecida apenas como Capítulo 33. O assunto? Objetos voadores não identificados. Esse livro não era um trabalho de ficção científica. Ele era um manual militar que estava sendo utilizado por estudantes militares e eles estavam sendo treinados por esse livro. O capítulo 33 apresenta evidências de que os OVNIs são um fenômeno global que pode ter persistido por milhares de anos. Ele reconhece diversas explicações para esses objetos, entre elas a possibilidade de que esses OVNIs podem ser controlados manualmente ou por controle remoto por seres que não pertencem ao nosso planeta.
Os militares querem que a gente acredite que eles estão completamente fechados em relação aos OVNIs, mas acho que esse livro mostra que eles estão um pouco mais abertos à ideia do que eles querem nos fazer acreditar. Será que essas páginas das instruções 10-206 não seriam um sinal que expõe para o que os militares estariam secretamente se preparando? O próximo arquivo descoberto mostra que essas preparações não foram suficientes quando os militares foram atacados por OVNIs. A seguir, um duelo com um OVNI revela que as armas humanas seriam inúteis contra ameaças alienígenas. Do relato de uma batalha naval com um OVNI à descoberta de um plano de defesa contra alienígenas, conflitos entre extraterrestres e os militares vêm ocorrendo em todo o mundo. Mas será que as defesas da humanidade estariam preparadas para as armas alienígenas? Arquivo confidencial. Armas alienígenas de desativação. Irã, 19 de setembro de 1976. As autoridades recebem vários relatos de que um objeto estranho está sobrevoando a cidade de Teherã. A Força Aérea Imperial Iraniana manda um avião de combate para interceptar o objeto. Os relatos militares do incidente descrevem um encontro assustador. Quando finalmente tiveram contato visual, eles se perguntaram: o que vamos fazer? E a base lhe deu permissão para atirar. E na hora que ele estava pronto para apertar o gatilho e lançar um míssil naquela coisa, o painel de controle ficou completamente sem energia. A cabine foi desativada. Ele continuava voando, mas estava completamente desarmado. Então ele não podia lançar um míssil nem fazer nada. Os sistemas dos aviões de combate iranianos tinham sido completamente desabilitados, deixando-os indefesos. Na época, nenhuma aeronave existente ainda tinha esse sistema de desativação de controle. Mesmo hoje em dia, isso ainda é coisa da ficção científica. O objeto que os pilotos descreveram era muito luminoso. Eles também descrevem a presença de inúmeras luzes coloridas piscando com muita rapidez embaixo do objeto. Essa é uma descrição surpreendente em um documento oficial do governo. Esse é um achado fenomenal quando tentamos descobrir o que exatamente os militares podem estar escondendo. Será que um OVNI poderia desarmar as defesas mundiais com pouco ou nenhum esforço? É uma perspectiva aterrorizante. Mas o incidente de Teherã não foi a primeira vez que armas alienígenas desarmaram os nossos sistemas ofensivos. 16 de março de 1967, os olhos norte-americanos estão focados na Guerra do Vietnã. Enquanto isso, um cenário aterrador está se desenrolando em seu próprio quintal. 10 ogivas nucleares da base da Força Aérea de Malmstrom, em Montana, estão preparadas aguardando a ordem de lançamento. O capitão Robert Salas está trabalhando 18 metros abaixo do solo como parte do 490º Esquadrão da Força de Mísseis Estratégicos. Ele de repente recebe um telefonema da superfície. Um OVNI está sobrevoando a base. Tivemos vários militares vendo esse objeto que estava sobrevoando diretamente um silo de mísseis que abrigava 10 ogivas nucleares. De repente, todas as 10 ogivas nucleares foram desarmadas, ficando todas completamente inoperantes. De acordo com um relatório oficial desse incidente, eles reconhecem que vários militares avistaram um OVNI ou OVNIs acima da base. Mas eles dizem que não existe explicação razoável para o silo ter sido desarmado. Se esse relato for verdadeiro e a presença de OVNIs estiver relacionada com esse silo de mísseis ter sido desarmado, o que eles estão tentando nos dizer sobre as armas mais poderosas que temos em nosso arsenal militar? O incidente em Malmstrom é um exemplo assustador de um OVNI desarmando uma das armas mais destrutivas da humanidade com praticamente nenhum esforço. 15 anos depois, eles iriam novamente brincar com nossas armas nucleares, só que dessa vez eles não as desativariam, mas levariam o mundo à beira do juízo final. Arquivo confidencial. O incidente ucraniano. 1982. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética está no auge. Os mísseis nucleares de ambos os lados estão em constante alerta. Na tarde do dia 4 de outubro, várias testemunhas relatam luzes estranhas aparecendo no céu acima da base nuclear de Usovo. Elas estavam fazendo uma série de manobras acrobáticas, quando, de repente, o show deslumbrante de luzes sofre uma mudança terrível.
Abaixo do solo, os painéis de controle do silo adquirem vida própria. Os mísseis estão se preparando para ser lançados. Por 15 segundos aterradores, os funcionários da base assistem indefesos ao mundo se encaminhar para a beira do Armagedon. Mas então, tão repentinamente como a sequência de lançamento começou, o sistema é desligado, enquanto lá fora, as luzes misteriosas desaparecem. Com tantos confrontos entre os militares e os OVNIs, por que essa verdade ainda é mantida secreta? Acho que se os militares capturassem ou ganhassem tecnologia alienígena, eles com certeza iriam querer manter isso em segredo. Eu só consigo pensar em duas razões. A primeira, para garantir que não haja histeria em massa, com as pessoas saindo por aí tentando atirar nos OVNIs com as suas próprias armas. Segunda, e a mais importante, eles querem manter essa tecnologia só para eles. A seguir, planos secretos revelam discos voadores da Força Aérea e armas anti-alienígenas, tudo apontando para uma descoberta incrível. Os Estados Unidos podem estar se preparando para uma invasão extraterrestre. A história diz que a costa brasileira guarda... Durante todo o século XX, militares de todo o mundo vivenciaram encontros estranhos e extraordinários com OVNIs que desafiam qualquer explicação. E as ocorrências desses confrontos estão crescendo em um ritmo alarmante. Mas quando isso tudo começou? Houve um primeiro encontro significativo? Los Angeles, 24 de fevereiro de 1942. Os Estados Unidos acabaram de entrar na Segunda Grande Guerra e 100 mil pessoas são acordadas no meio da noite com o exército atirando mais de 1.400 balas de artilharia antiaérea no que uma evidência fotográfica mostra ter sido um objeto voador não identificado. Mas os oficiais deram uma explicação bastante diferente. Os militares afirmam que o objeto só tinha sido um balão meteorológico. Mesmo assim, nunca uma peça sequer de evidência foi recuperada. Os encontros de militares norte-americanos com OVNIs continuaram por décadas, incluindo o suposto encontro em que o exército teria recuperado uma aeronave alienígena caída em Roswell, no Novo México. July 8, 1947. The Army Air Force has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Esses encontros possuem uma enorme semelhança com outros avistamentos de OVNIs sobre a América do Sul, Irã, China, Rússia e inúmeros outros lugares em todo o mundo. Mas por que esses incidentes teriam aumentado tanto depois da Segunda Guerra Mundial? A resposta parece levantar questões ainda mais perturbadoras. A gente tem gastado bilhões de dólares do orçamento militar para avanços tecnológicos. E foi só agora, depois dos últimos 10, 20 anos, que fomos capazes de capturar evidências desses OVNIs e, de acordo com alguns, enfrentá-los em combate. Mas talvez a pergunta importante seja de onde essa tecnologia veio inicialmente. Arquivo confidencial. Discos voadores norte-americanos. Oficialmente, o governo dos Estados Unidos nunca admitiu ter recuperado um OVNI ou pesquisado uma nave alienígena para desenvolver armamentos. Mas novas evidências podem mostrar o contrário. Muitos dos documentos revelados que estão vindo à tona mesmo hoje mostram uma tecnologia em projeto ou sendo construída pelos militares que só pode ser descrita como sendo discos voadores. Em 2012, documentos revelados dos arquivos nacionais mostraram esquemas de um protótipo secreto da Força Aérea, conhecido como Projeto 1794. Um disco voador capaz de fazer decolagens e aterrissagens verticalmente. Se os planos para o 1794 tivessem dado certo, a gente poderia ter a primeira aeronave capaz de enfrentar outros OVNIs. Os projetos mostram claramente que ele é capaz de uma velocidade de 4.000 km por hora e que poderia passar para a estratosfera. Ele poderia voar de Nova York até Miami em apenas 14 minutos. Mas o projeto 1794 não está sozinho. Alguns designs, como aqueles para o projeto Silverbug, também foram descobertos em arquivos militares. E outros, como Aerocar, tiveram seus testes revelados para o público.
Pense no poder e na tecnologia que os nossos militares teriam se o 1794 tivesse saído da prancheta. Ele não precisaria de uma pista de decolagem. Poderia ser guardado numa instalação subterrânea com uma pequena abertura onde essas coisas poderiam decolar direto para cima, prontas para lutar em um conflito. Então essa tecnologia era uma coisa que eu acho que os militares realmente queriam, não só naquela época, mas provavelmente hoje em dia. Alguns acreditam que o design para esses discos foi recuperado de uma aeronave nazista projetada para decolar das pistas arrasadas da Segunda Guerra Mundial. Mas será que essas aeronaves dos militares poderiam ter sua origem na inteligência alienígena? A gente ainda vê a influência dos discos voadores e OVNIs na tecnologia militar de hoje em dia. Na verdade, muitos civis que veem a tecnologia militar sendo transportada nas estradas, ou mesmo sendo testadas, iriam relatar essas naves como sendo OVNIs. What does it look like? A UFO? I mean, I don't really know. I don't see too many UFOs in the regular I mean, does it look like a spaceship? Yeah. Tudo, desde tecnologia stealth até as armas sônicas, poderia ter sido extraído do conhecimento alienígena. O problema real é se os nossos militares estariam tentando nos proteger de outros humanos ou de uma ameaça alienígena. Será possível que os militares americanos estejam se preparando para se defenderem de uma ameaça extraterrestre? I ask you, is not an alien force already among us? Muitos líderes políticos já falaram sobre a possibilidade de uma presença extraterrestre aqui na Terra. Um desses líderes é Paul Hellyer. Hellyer é ex-ministro de Defesa do Canadá e pode ser uma das pessoas de mais alto grau a falar sobre a presença alienígena. Hellyer disse recentemente que a realidade é que os alienígenas têm visitado a Terra há décadas e provavelmente há milênios, e contribuíram consideravelmente para o nosso conhecimento. Mas será que esse ex-membro do governo também saberia a verdade sobre um conflito militar iminente contra uma raça alienígena? O Paul Hellyer também nos deu informações sobre os Estados Unidos que poderiam reforçar a ideia de que estamos nos preparando para uma guerra dos mundos épica. De acordo com Hellyer, o Dick Cheney e o George Bush deram permissão às Forças Armadas e ao governo dos Estados Unidos para construir uma base na Lua. Será que a Lua poderia vir a se tornar a primeira linha de defesa da Terra contra inimigos cósmicos? Ter uma base na Lua poderia nos preparar para uma batalha militar contra uma presença extraterrestre. Isso pode nos dar uma fortaleza estratégica para conduzir as batalhas. Se essas histórias forem verdade, um conflito alienígena pode estar prestes a explodir em todo o mundo. Será que nós poderemos estar em breve sob o ataque de uma inteligência extraterrestre? Se for assim, os militares do mundo podem um dia ser chamados para se unirem para uma batalha final como o Exército Unido do planeta Terra. Versão brasileira Vox Mundi.